Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos revela algo profundo sobre o coração de Jesus. Ao olhar para as multidões, ele não vê apenas pessoas. Ele vê histórias, sofrimentos, buscas e feridas. São Mateus nos diz que elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E entenda, meu irmão, minha irmã, na Sagrada Escritura, a imagem do pastor é uma das mais importantes para descrever a relação de Deus com o seu povo. O pastor é aquele que guia, protege, alimenta e conduz o rebanho pelos caminhos seguros. Ao afirmar, então, que o povo estava como ovelhas sem pastor, o evangelista está revelando uma carência espiritual profunda. Pessoas que haviam perdido a direção, a esperança e o sentido da vida. E diante dessa realidade, Jesus não reage com julgamento, mas com compaixão. Esta palavra, compaixão, que o evangelista usa, indica algo que brota das entranhas, um amor que se deixa tocar pela dor do outro e que se transforma em ação. É a mesma compaixão que move Deus ao longo de toda a história da salvação e que encontra sua expressão máxima na cruz de Cristo. Aqui, amados irmãos e irmãs, encontramos então uma promessa de Deus para nós. O Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele vê as nossas lutas, as lutas que ninguém vê, conhece as batalhas que travamos em silêncio e jamais abandona aqueles que o procuram. O mesmo Jesus que olhou para aquela multidão continua, meu irmão, minha irmã, olhando para você hoje. Ele continua sendo um bom pastor que vem ao encontro das ovelhas para curar, para fortalecer e conduzir. Mas o Evangelho, amados e amadas, também nos apresenta uma ordem. Jesus diz: pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E logo depois, ele, Jesus, chama os discípulos e os envia em missão. Isso nos ensina algo fundamental. Deus poderia realizar a sua obra sozinho, mas quis contar com a colaboração humana. Portanto, na lógica do reino, quem reza pelas vocações também deve estar disposto a responder ao chamado de Deus. A oração e a missão caminham juntas. E daí nasce então o princípio eterno. Toda a graça recebida se transforma em missão. Por isso, Jesus afirma: de graça recebestes, de graça deveis dar. Na vida cristã, não existem dons recebidos apenas para benefício próprio. A fé que recebemos deve ser testemunhada. A misericórdia que recebemos deve ser oferecida. O amor com que fomos amados deve alcançar outras pessoas. Quem verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, encontra com Cristo, torna-se instrumento para que os outros também encontrem. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo ao seu coração: eu vejo o seu cansaço, conheço as suas feridas, mas não quero apenas restaurar você, quero também enviar você. Porque, amados, amadas, a messe continua grande. Há pessoas ao nosso redor precisando de uma palavra de esperança, de um testemunho de fé, de um gesto de caridade, de alguém que lhes mostre que Deus não as esqueceu. E qual é a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Primeiro, rezar pelas vocações e pela missão da igreja. Segundo, identificar uma pessoa que esteja cansada, abatida ou afastada de Deus e realizar um gesto concreto de amor. Uma visita, uma mensagem, uma oração, uma escuta sincera ou uma palavra de esperança. A evangelização, meu irmão, minha irmã, começa quando nós permitimos que a compaixão de Cristo alcance alguém através de nós. Portanto, que hoje nos deixemos
pastorear por Jesus e que, transformados por sua graça, nos tornemos instrumentos da sua compaixão no mundo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.